Olá, hoje eu vou falar de uma forma mais exemplificada esses conceitos que você me escuta dizer ou ler nos meus textos sobre construir saúde, superar doenças crônicas, gerenciar melhor doenças crônicas. Se você me acompanha, se você lê meus textos, se você assiste meus vídeos, já deve ter ouvido muito eu usando esses termos que não são tão comuns para esse assunto, que não são tão comuns quando falamos de doenças ou de como o nosso corpo pode responder numa condição de saúde. Eu estou sempre dizendo que saúde é algo que nós construímos, que qualquer pessoa pode construir no seu corpo, independe da condição que ele esteja. Independe se a pessoa está doente, não importa qual é o nível de doença que ela possa estar enfrentando, ainda assim, em algum grau, a depender de inúmeras circunstâncias, essa condição de saúde pode se desenvolver. E eu escolhi falar desse assunto hoje para trazer para você um pouquinho de onde isso se pauta. Porque nós temos uma informação, todas nós, eu também, durante muito tempo da minha vida, acreditei nisso. Nós temos uma informação, nós aprendemos que na maioria dos casos, as doenças acontecem ou as pessoas adoecem por questões genéticas. Isso, durante muito tempo, foi uma verdade, mas já não é mais também durante um bom tempo. Mas é claro que nós sabemos, eu sei, você sabe, que demora muito tempo para que um paradigma seja disseminado, desapareça. Muito tempo, muito. A média, segundo relatórios de pesquisas, é de 50 anos. E ainda assim, é uma média, pode ser que dure mais, pode ser que dure menos, a depender de qual paradigma estamos nos referindo, de quão forte ele é, de quanto tempo ele está estabelecido. Então, esse paradigma, essa informação, essa verdade de que a maioria das doenças ocorre por questões, por fatores genéticos, realmente é forte. É uma verdade que já passeou, vamos dizer assim, pela vida de todas nós. Como eu disse, eu mesma acreditei nisso durante muito tempo. Mas já também há muito tempo, antes mesmo de eu nascer, nasceu uma ciência chamada epigenética, que é uma área da biologia, mas que estuda as transformações genéticas que ocorrem em nós, nos seres vivos de um modo geral, não só nos humanos, tá? A epigenética nasceu nos anos 40. Mais especificamente, o termo foi utilizado pela primeira vez em 1942, ou seja, já tem um tempinho, né? Eu mesma ainda nem estava aqui. Mas ainda assim, muitas pessoas, muita gente ainda acredita muito no peso da genética. E eu não estou aqui dizendo que ele é zero, que ele não exista de forma alguma. Mas eu estou aqui afirmando, com uma verdade bastante embasada pela epigenética, por grupos de cientistas renomados e extremamente esforçados em trazer com mais consistência essa nova verdade, nem tão nova assim, mas ok. E qual é essa verdade? É de que nós construímos no nosso corpo a saúde ou a doença. E pode parecer estranho para você, mas é a mais pura verdade. Eu vou dar um exemplo aqui para tentar deixar mais claro como isso acontece. Porque demanda ações, demanda uma série de acontecimentos, de escolhas, de providências, de escolhas do que fazer e do que não fazer. Demanda tempo. Eu acredito de verdade que era para ser sempre assim, que a nossa composição,
A forma como nós fomos compostos, ela por si só já traz as condições ideais para que as coisas acontecessem assim mesmo, para que nós vivêssemos sempre com saúde, porque é a nossa maneira de agir, são as nossas escolhas, são as opções que fazemos em todos os setores da nossa vida que vão possibilitando o desenvolvimento de doenças ou aumentando o nosso potencial de saúde. Exatamente isso. A cada escolha que eu faço no meu dia a dia, seja no que eu me alimento, ou o que eu assisto, a música que eu escuto, as pessoas com quem eu encontro, o lugar ou os lugares onde eu vou, os livros que leio ou se deixo de ler, cada coisa, se gosto de me movimentar, se gosto de manter o meu corpo em movimento, o meu intelecto em movimento, quando eu digo se a pessoa gosta de ler, se ela gosta de estudar, se ela gosta de se movimentar fisicamente, tudo isso e muitas outras coisas, muitas coisas que envolvem a nossa vida, o desenvolver da nossa vida, o acontecer da nossa vida, é que vão possibilitando que as doenças se desenvolvam em nós ou que o nosso potencial de saúde aumente ou que a condição de saúde se potencialize todos os dias em nós. É basicamente isso que acontece. É basicamente desta maneira que uma pessoa pode se manter saudável e ainda melhorar cada vez mais essa condição, e que essa mesma pessoa pode fazer com que a sua saúde vá se degringolando e acabe por levar o seu corpo a condição ideal para que as doenças comecem a se desenvolver. São essas escolhas que podem levar essa mesma pessoa a conduzir o seu corpo a uma condição de permitir que as doenças se desenvolvam nele. É estranho isso, mas realmente são cada escolha, por menor que ela pareça, no dia a dia, o tempo todo. Eu vou dar um exemplo para tentar dar uma desenhada, para tentar fazer um desenho do que eu estou querendo dizer. Vamos dizer que você queira construir um jardim, que na sua casa você tem um espaço e queira, você olha para aquele espaço e pensa, eu quero ter um jardim ali, eu quero flores, eu quero de repente algumas árvores frutíferas, eu quero mais beleza aqui nesse espaço. E o espaço está lá, você nunca observou ele com detalhes, você nunca prestou muita atenção, é só um espaço que tem ali na sua casa e você nunca deu bola, mas de repente você olha e pensa, eu quero nesse espaço um jardim. Vou cuidar para que daqui a pouco esse espaço se torne um jardim. E aí você sabe que você precisa trabalhar naquele espaço. Pode ser que tenha ali, que tenha concreto, que seja um espaço asfaltado, que tenha cimento, né? que tenha pedregulhos, que seja cheio de pedras. Ou pode ser também que seja terra. Seja como for, você vai ter que trabalhar, porque nós sabemos, você vai ter que ter um trabalho. Se for simplesmente terra, você vai adubar, vai fazer algumas misturas e tornar aquela terra uma condição ideal para que as plantas se desenvolvam. Se não, se tiver ali concreto, asfalto, pedregulhos, pedras, de um modo geral, rochas, você vai ter que removê-las. Você vai ter que retirar aquilo tudo. Você vai ter um trabalho ainda maior. Porque planta nenhuma, se você jogar semente ou tentar colocar mudas de plantas, seja que planta for, flores, árvores frutíferas, as sementes ou as mudas não vão se desenvolver, não vão sobreviver no asfalto, no concreto, em terreno cheio de pedregulhos, em rochas, em nada disso. As sementes e as mudas
só se desenvolvem, só sobrevivem num terreno onde haja terra nas condições ideais. Aquela terra precisa ter uma mistura, precisa ter uma condição de adubo, de alimento, para que as sementes ou as mudas se desenvolvam. Precisa de sol, precisa de água, você vai ter que ter todo esse cuidado, todo esse trabalho. Você vai, conforme você preparar o terreno, jogar sementes ou colocar pequenas mudas, você vai querer entender um pouquinho de cada espécie. Porque umas precisam de mais sol, outras precisam de mais sombra, umas precisam de água todo dia, outras não precisam de água todos os dias. Existem algumas plantas que raramente, bem de vez, precisam de água, mas é muito de vez em quando. Existem outras que requerem, a depender do clima, rega 2 vezes ao dia. Existem algumas que amam o sol, outras que já não querem meia sombra, ou que querem apenas sol numa pequena parte do dia. Existem umas plantas, algumas, que realmente não gostam de sol, que só sobrevivem à sombra. Então você vai ter que adequar para que cada uma esteja ali naquele espaço, sob as sombras das outras, outras mais expostas ao sol. Vai ter que ter o cuidado de regar com mais frequência em algumas áreas, de regar menos em outras e bem menos em outras, para que daqui a algum tempo, e esperar, você vai ter que fazer isso com uma certa frequência, por um período de tempo, para poder começar a ver flores ali, para poder começar a ver as borboletas virem até ali, porque as borboletas vêm quando o jardim está pronto. Você vai ter que continuar o trabalho, porque as ervas daninhas vão aparecer. E elas, por alguma razão, elas são mais rápidas do que as outras plantas. Elas crescem rapidamente, elas se desenvolvem rapidamente. E se você não tiver o cuidado de removê-las, de tirá-las do seu espaço, de tirá-las daquele lugar onde você quer um jardim, elas poderão crescer e destruir as possibilidades das suas roseiras, das suas outras plantas, das suas árvores frutíferas se desenvolverem. Se você não remover as ervas daninhas durante aquele período de desenvolvimento das plantas, naquele espaço que você criou para elas, elas vão tomar conta do espaço e não vão permitir que as suas plantas se desenvolvam, para que daqui a algum tempo você possa ter flores, você possa ter rosas, você possa ter, de repente, verduras, você possa ter legumes, você possa ter frutas daquele espaço. Sim, é preciso um certo trabalho, é preciso um certo cuidado. Esse trabalho precisa ser diário em todas aquelas áreas, desde regar cada ambiente, cada pequeno espaço daquele ambiente, da maneira adequada, desde a distribuição das plantas e das mudas, das sementes, para que cada uma tenha exatamente aquilo na quantidade que precisa para se desenvolver, desde o cuidado durante o período em que elas precisam para se desenvolver, a manutenção do cuidado, a rega, a manutenção dos nutrientes, da adubação, da disposição dos nutrientes adequado, de como o sol incide sobre cada espaço, sobre a remoção das ervas daninhas que ali vão surgir. Todo esse cuidado é o que vai fazer com que o seu jardim, dali a algum tempo, esteja florido e produza, se for uma mistura de jardim e horta, produza verduras, produza legumes, produza frutas, se ali você tiver plantado. Então é exatamente aqui, é exatamente assim que eu entendo o nosso corpo. Eu entendo o nosso corpo como um jardim,
Um jardim do qual eu quero flores, do qual eu quero frutas, eu quero colher frutos belíssimos, deliciosos. Eu quero colher flores belíssimas. Eu quero colher verduras saborosas, puras, limpas, bonitas. E para que isso seja possível, eu estou fazendo uma analogia, né? A saúde, a energia, um intelecto privilegiado, uma condição de se manter intelectualmente em condições de aprender durante toda a sua vida, não importa se você tenha 20 ou 90, 80 anos. Se você cuidar desse jardim, você vai ter essa condição intelectual, emocional e física vibrando, perfeita como um belo jardim durante toda a sua vida. Porque a questão não é se eu vou morrer, se você vai morrer. Porque isso vamos todas as pessoas. A questão não é se eu vou morrer mesmo. Eu escuto algumas pessoas me dizerem, às vezes minhas alunas ou pessoas próximas a mim, escolhendo alguma ação não favorável a si, e aí eu falo, uau, você está fazendo isso? Às vezes eu me surpreendo. Às vezes eu me surpreendo ainda com as ações de algumas pessoas. E aí eu falo, nossa, você está fazendo isso? Você está escolhendo isso? E algumas vezes eu escuto a pessoa dizer, eu vou morrer mesmo. E eu penso, eu também vou morrer. Eu sei disso, essa é uma verdade absoluta. Não há nenhuma ciência que derrube essa verdade até então. Pelo menos até agora, nenhuma ciência derrubou essa verdade. E se alguma aparecer para derrubar, eu vou amar. Mas eu não estou me baseando no fato de, eu vou morrer mesmo. Eu estou me baseando no fato de que é como eu vivo, como eu estou vivendo, o que eu estou tendo acesso. Eu estou tendo acesso a tudo aquilo que eu desejo, que eu almejo, que eu sonho? Ou a minha condição me impossibilita de ter o que eu desejo, de viver como eu desejo, de viver como eu sonho, de construir aquilo tudo que eu preciso para chegar no meu sonho? Por isso que eu trouxe essa analogia de um jardim. É preciso que nós entendamos que cuidar do nosso corpo, tornar o nosso corpo um lugar onde doença nenhuma tenha condições de sobreviver, é como cuidar de um jardim. É todo dia algumas ações, às vezes pequenas, às vezes maiores, mas é todo dia, em todas as áreas da vida, sim, em todas as áreas da vida. É assim que você, que toda pessoa consegue trazer para o nosso corpo, tornar o nosso corpo um lugar onde doença nenhuma consegue chegar. Um lugar onde só a saúde vive, e vive com cada vez mais potência. E vive cada vez maior, e cresce cada dia mais. É assim que acontece. Isso acontece comigo. Eu tenho 53 anos e tenho uma saúde excelente. E eu posso garantir que ela tem melhorado com o tempo. Quando eu tinha 40 anos, a minha saúde era menos forte, menos vibrante do que ela é hoje. E eu precisei, durante todo esse tempo, aliás, durante muitos anos, quase toda a minha vida, eu só vou aprimorando esse cuidado com o meu jardim. Conforme eu vou adquirindo mais conhecimento, mais informação, eu vou implementando novas ações e vou abrindo mão de ações que não me beneficiam mais. E esse conjunto de escolhe isso, abre mão daquilo, escolhe aquilo outro, abre mão daquilo outro, joga fora aquilo outro, é o que faz com que eu consiga construir para o meu corpo, para a minha vida, cada vez mais saúde. Saúde física, saúde intelectual, saúde emocional. Sim, eu estudo todos os dias, eu aprendo todos os dias. Eu me exercito 6 vezes por semana, em média, às vezes 7. Eu tenho, graças a Deus, uma saúde emocional incrível, invejável.
E sim, eu enfrento dificuldades, eu enfrento desafios também. Mas eu consigo superá-los, ou eu consigo administrá-los, eu consigo transpô-los com uma facilidade maior do que a maioria das pessoas. Embora eles me tragam, às vezes, sofrimentos, alguns sofrimentos, às vezes até fortes, grandes sofrimentos, esses sofrimentos eu consigo conduzir, eu consigo administrar, gerenciar com mais clareza, com maior equilíbrio. E dessa maneira eu consigo transpô-los com maior facilidade do que a maioria das pessoas. Isso não é um privilégio meu, não é que eu sou mais abençoada, nem nada disso que você. Isso é apenas em razão das escolhas que eu faço no meu dia a dia e a muito, 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 muito longo prazo. Muito longo prazo. E às vezes isso é difícil, porque eu posso parecer chata para algumas pessoas, às vezes alguns amigos vão se afastar, às vezes até pessoas que nós amamos vão se afastar porque elas nos percebem como chatas, como esquisitas, como estranhas. As estranhezas fazem parte de escolhas não tão comuns à maioria das pessoas, mas muitas vezes são elas que constroem essa condição para o nosso corpo. Então entenda que vai levar tempo, que é uma construção, e também não tenha medo de parecer estranha às vezes, e alguns te chatarem, de chata, de chato, isso vai acontecer. Com certeza, quando você estiver fazendo escolhas melhores para construir esse jardim no seu corpo, algumas pessoas vão te ver como chata, como chato. Mas faz parte dessa construção. Essas pessoas não são más, elas apenas ainda não compreenderam como é que isso pode se desenvolver. Então é isso, eu espero muito ter ajudado você com o conteúdo de hoje. Se você gostou, curta esse vídeo, compartilhe com as pessoas que você conhece, que sabe que vão se beneficiar dele. E tão importante quanto, inscreva-se no meu canal, porque isso possibilita que eu continue a te trazer conteúdos tão ricos como esse, que fazem com que você possa mudar a sua vida. É com isso que eu trabalho. Eu tenho uma mentoria que ensina você, que ensina cada pessoa a tornar o seu corpo um jardim onde a saúde vai florir e se manter e crescer. E eu também sou coach, formada pela Paula Abreu, sou coach Escolha a Sua Vida. E o meu processo de coach também é pautado na construção de saúde, no conhecimento e desenvolvimento dessa ciência maravilhosa que é a epigenética. E se você estiver precisando de ajuda, ou conhece alguém que precisa de ajuda, me procura, me manda uma mensagem, me manda um e-mail. Na descrição desse vídeo você vai encontrar os meus contatos. E será um prazer, eu terei prazer em te ajudar, em te auxiliar na construção desse jardim.